Como vocês podem ver aqui, esta imagem representa a unificação italiana. Essa unificação a gente até já viu em uma outra aula que vocês podem rever se quiser. O que eu quero te mostrar aqui é rever um pequeno probleminha. Esta área que está aqui de amarelo, tá? Esta área que está aqui que eu estou apontando agora, é parte do reino sardo-piemontês, liberal e industrial, ok? E esse reino sardo-piemontês estava com muita dificuldade de avançar para essa região que tem a setinha aqui, e aqui para baixo, para essa região. Por quê? Porque esta área aqui, ó, era protegida pela Áustria. E, portanto, se o reino sardo-piemontês quisesse atacar essa região, ele teria que enfrentar a Áustria. Já essa área aqui de baixo, que pertence à Igreja Católica, eram os estados pontifícios da Igreja Católica, estava protegido pela França, então governada pelo imperador Napoleão III. Então, o resultado, os piemonteses desejavam fazer uma expansão de unificação, mas eram impedidos pela interferência austríaca, sobretudo na região de Veneza, e pela interferência francesa nas terras da igreja. E isso, obviamente, atrapalhava a unificação. Como você vai ver a partir de agora, na aula que a gente vai mostrar de Alemanha, à medida que a Alemanha se unificar, nós vamos ter essa transformação que acontece lá na Itália. Eu vou citando da matéria anterior. Mas o assunto prioritário hoje é o nascimento da Alemanha. Quem gosta de fazer drama, gente, essa Alemanha, no final das contas, unificada, vai ganhar um nome que alguns de vocês tenham certeza que vão lembrar de memória. Você está vendo o nascimento do Segundo Reich. Sim, o Segundo Reich será responsável, entre outras causas, a Primeira Guerra Mundial. E o Terceiro Reich pela Segunda Guerra Mundial. Então, você está vendo o nascimento da Alemanha, que vai se auto-intitular Segundo Reich e que vai entrar nos conflitos da Primeira Guerra Mundial. Tá? Para começar, eu quero mostrar para vocês isso aqui, que é exatamente a pergunta que uma aluna fez lá. Ó. Quando terminou o Congresso de Viena, o que foi o Congresso de Viena? O Congresso de Viena foi uma reunião de diversos países europeus, liderados pela Áustria, liderados pela Inglaterra, pela Prússia e pela Rússia, porque esses países haviam vencido Napoleão I, aquele Napoleão Bonaparte da França, o que provocou a vinda flamel para o Brasil, que tentou expandir sobre a Europa, e que era o arqui-inimigo da Inglaterra. Quando Napoleão acabou, esses países se reuniram e fizeram uma nova Europa. Eles mudaram o mapa europeu, eles devolveram o território ocupado pela França para os seus respectivos países, e no caso da região, que hoje corresponde à Alemanha e à Áustria, eles formaram isso que está escrito aqui no meu material, Confederação dos Estados Germânicos. Uma reunião de diversos estados, 39 para ser precisos, que teriam entre si características históricas, sociais, linguísticas e etc., culturais em comum. Era a Confederação Germânica. Só que dentro dessa confederação haviam 39 estados e 2 reinos ou estados bem fortes. Um no norte e outro no sul. Posteriormente você verá isso no mapa. Os do norte eram liderados pela Prússia, que era um estado com tendências liberais e tendência industrial, como você pode ver. Já a Áustria, que era o estado do sul, que era bem mais tradicional, bem mais forte, era agrário e de tendências absolutistas, conservadora. Tá? Então, Áustria, agrária, Prússia, industrial. Ambos dentro da Confederação Germânica e com projetos diferentes. A Áustria tinha um projeto conservador, enquanto a Prússia tinha um projeto liberal de tendências iluministas. Tá bom? Isso a partir de 1815, 1820, 1830. Liderado pela Prússia, ela fez uma proposta de aproveitar o fato de que você tem 39 estados, cada um desses estados com uma economia, com produtos para vender, produtos para comprar, e propôs a formação de um bloco econômico. Hoje seria o nome disso. Na época foi chamado de, eu não vou falar isso em alemão, né? Deve ter outras pronúncias, aqui na minha capacidade monoglota, é Zollverein. Tá? O Zollverein é uma união aduaneira, tipo do Mercosul, gente, só que a primeira do mundo. A primeira do mundo. E esse movimento, né, é um movimento que vai permitir a formação do que mais tarde será a Alemanha. Tá? Então eles vão se aproximar comercialmente, vão romper fronteiras e vão nessa dinâmica de trocar produtos
comércio e aproximação, liderados pela Prússia. Porque a Áustria não quis participar disso, porque ela via aí tendências liberais, que ela não gostava. Ou, esse aqui é um negócio massa, mas ele é meio difícil. Então, depois, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar que a gente volta nisso. Mas é muito legal, preste atenção nisso aqui. Sabe como é que o pessoal da própria Alemanha, da própria região da Prússia, chamava a história dos Override? Uma espécie de todo mundo é igual. Daí vem a palavra socialismo para o alemão. Tá? Então, aquele socialismo que depois eles vão associar ao nazismo de Hitler, não é um socialismo no sentido de Marx, é um socialismo no sentido dos Override, no sentido liberal. Portanto, socialista no modelo nazista está ligada à origem da União Aduaneira da Confederação Germânica. Não tem nada a ver com Karl Marx ou com socialismo de esquerda. Socialismo, para eles, é a união aduaneira. Portanto, sabe qual que é uma coisa que eles respeitam aqui, que o socialismo de Marx nunca respeitará? Propriedade privada. Então, a palavra socialismo pode ter significados diferentes. Ela não tem que ter apenas o significado criado por Karl Marx. Eu vou até colocar no material para vocês uma entrevista dada por Hitler, quando ele ainda era primeiro-ministro, antes dele virar o ditador sanguinário, monstro, que todo mundo conhece, onde ele disse que a palavra socialismo nasceu na Alemanha e que os judeus tomaram, judeus Marx, né, tomaram o socialismo da Alemanha. Então, socialismos diferentes, tá? Eu sei que é um assunto meio polêmico, eu sei que é um assunto mais difícil, porque é uma informação que de repente você nunca ouviu, então eu vou só repetir ela para a gente continuar. A ideia de socialismo que aparece mais tarde no nazismo nasce aqui, nos Override, e tem muito mais a ver com capitalismo do que com marxismo, tá? E isso fez a Prússia crescer, gente. A Prússia se tornou uma representante disso. E foi quando ela, então, influenciada pelas ideias nacionalistas e liberais, começa o movimento de unificação. Tá? O que você está vendo aqui é toda a área que os Override ocupavam, que mais tarde vai se tornar a Alemanha. Como você vai ver em um mapa, ele é muito parecido com esse. Tá? Quem vai liderar o movimento de formação e unificação da Alemanha é este homem, o senhor Otto von Bismarck. Bismarck é um herói da Alemanha, o marechal de ferro, o homem que formou e forjou a Alemanha, a sangue, suor e lágrimas. Bismarck está para a Alemanha, vamos lembrar da aula passada, assim como Conde Cavour está para a Itália, líder do exército do processo de unificação, tá bom? E vamos agora ao processo. O processo de unificação não é complicado. O processo de unificação ele é muito tranquilo, tá? Ele é até fácil. O primeiro momento é exatamente a Guerra dos Ducados. Menos importante, eu estou falando dela aqui para você entender a linha, tá? Foi quando, então, a Prússia, que estava no norte, atacou regiões influenciadas pela Dinamarca, numa guerra de duques pela unificação. A Dinamarca foi derrotada e a Prússia conseguiu unificar uma parte do território. Olhe no mapa, por favor. Repare que a Prússia é grandona. Repare que a Prússia é grandona. Tamanho da Prússia. Ela está lutando por essa região aqui, ó. Tá? Por essa região. E a Dinamarca está aqui em cima. Tendo a Dinamarca se derrotado, essa região vai sendo incorporada à Prússia. É um processo de unificação. Portanto, é a Prússia que dá origem à Alemanha. Isso é indiscutível. Tá? Tendo eu vencido essa área, eu comecei a olhar aqui para baixo e comecei a pensar em avançar para cá. Ó. Só que aí tem um problema que a Áustria se sente ameaçada. A Áustria vê na expansão prussiana uma ameaça ao seu próprio limite. E aí nós teremos a guerra austríaco-prussiana ou austro-prussiana. Essa é a guerra pelo sul. Essa é a guerra pelo sul. Então é por essa região aqui. Ó, tá? Essa é uma guerra que vai marcar duas nações bem próximas. Bem ou mal, a Áustria e Prússia nasceram no mesmo processo, formaram-se a partir da Confederação Germânica, como a gente já viu lá no Congresso de Viena, e isso gerou um certo mal-estar. Mas foi fácil resolver, facílimo. Quando a guerra começou, a Áustria via uma ameaça da Prússia querer dominar tudo. Quando o governo prussiano, liderado por Bismarck, deixou claro, né, a partir do rei Guilherme, que era o rei da Prússia, que ele não tinha interesse de dominar a Áustria, tá? Que ele não tinha interesse de dominar a Áustria, a solução foi simples. A solução foi simplesmente fazer um acordo. A solução foi, olha,
O que é meu, o que é seu. Me deixa ocupar essa área aqui, que eu não vou tomar você. Inclusive, chamado de Acordo das Duas Irmãs. A Áustria e a Prússia reconheceram que eram muito próximas, mas que tinham o direito e o dever de uma respeitar a outra. E como tal, eles acabaram fechando um acordo. Resumindo, isso aqui é bem importante. A Áustria teve uma certa tensão com a Alemanha. A Áustria tentou resolver o problema por meio de negociação. Tá bom? Por meio de negociação. Ok? Bom, dito isso, vamos à mais importante guerra. Ah, perdão. Uma coisa que eu acho meio importante aqui. Ok? Tem um microfone aberto, se puder fechar, gente, veja aí do lado seu e clica nele para ele ficar vermelhinho, por favor. Eu vou ter que procurar, gente. Não está dando muito certo, não. Tá? Vamos ver se dá certo agora. Ok? Bom, como eu ia dizendo, nós temos aqui a unificação da Alemanha. Nesse processo, eu fiz um acordo com a Áustria. Inicialmente entrei em guerra com ela e depois eu fiz um acordo com ela. Qual foi o acordo? Você fica com a sua área e eu fico com a minha. O acordo das duas irmãs. Isso talvez explique por que a Áustria e a Prússia continuaram amigas. Lembrem-se que Adolf Hitler nasceu na Áustria, mas acabou lutando pela Alemanha, já na história lá do nazismo. Outra coisa significativa, no processo austríaco, ele teve que lutar com a Prússia no início, não teve? Está aqui, ó, guerra austríaco-prussiana. Lembra que a Áustria protegia quem mesmo? Protegia Veneza contra a ameaça piemontesa? Agora que a Áustria está em guerra com a Prússia, ela largou aquela área. E é por isso que a gente diz que um ajuda o outro. A Itália, no caso os piemonteses, se aproveitam que a Áustria está em guerra com a Prússia e invadem e dominam Veneza. Quando termina um acordo, a Prússia volta-se para a França, que é a sua principal ameaça. Por quê? Porque a França dominava essa área aqui, ó. A França influenciava nessa área aqui. Sobretudo nessa área que está aqui, ó. E por isso, a Prússia convence esses povos a se unirem a ela para lutar contra a França. É a Guerra Franco-Prussiana. Essa é a guerra mais importante de todas da unificação alemã. Essa guerra é uma guerra onde coloca de um lado Napoleão III e do outro lado Otto von Bismarck. As tropas prussianas de Bismarck invadem a França, ocupam o território francês e chegam até Paris. O curioso é que, eu não sei se você se lembra, Napoleão III não estava protegendo as terras da igreja lá no centro da Itália? Agora, numa guerra contra a Prússia, onde a Prússia está ganhando, o que Napoleão III faz? Napoleão III abandona a Itália. E ao fazer isso, é vencido por Bismarck. E os piemonteses se aproveitam e dominam as terras da igreja, de forma que eu não tenho medo de dizer que no caso da Prússia, parece que ela ajudou muito os piemonteses a unificar a Alemanha. Enquanto isso, dominaram e venceram Napoleão III. Napoleão III cai, a França é derrotada, e aí a França derrotada é obrigada a assinar um acordo onde ela reconhece que ela perdeu a guerra e esta área chamada Alsácia-Lorena, que era território francês, é entregue à Alemanha. E a Alemanha agora vira um Reich. Esse é o território alemão. Lembra do outro mapa de Zollverein? É o tanto que parece? Toda a história agora, território agora faz parte da Alemanha. A Alemanha nasceu em 1871, graças à expansão prussiana e ao senhor Otto von Bismarck. Ah, justo lembrar para a gente encerrar. Quem ficou, vou falar, tá? Quem ficou puto com a vitória alemã? A França. A França se sentiu humilhada, a França se sentiu derrotada, viu seu imperador ser deposto e ainda abriu mão de uma área que era rica em minérios, chamada Alsácia-Lorena. Por isso, os franceses daí para frente começam a alimentar um ódio contra os alemães, uma vontade de se vingar, chamado revanchismo francês, que vai ser uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial. Por isso, a França está de um lado da Primeira Guerra Mundial e a Alemanha está do outro. A Alemanha, que agora chama Segundo Reich. O nome do tratado que a Alemanha impôs à França
na qual ela perdeu a Alsácia-Lorena, chama Tratado de Versalhes, assinado em 1871. Talvez seja por isso que quando a Primeira Guerra Mundial acabou e a França queria seu território de volta, isto é, a Alsácia-Lorena, o tratado também foi chamado de Versalhes. Mas a gente pode conversar depois disso no nosso debate. E um segundo episódio famoso provocado pela unificação alemã é que, como Paris foi detonado, e naquela época já tinha ideais socialistas, marxistas na França, houve uma experiência socialista em Paris, chamada Comuna de Paris, considerada pelos historiadores a primeira experiência socialista do mundo, onde os proletários de Paris assumiram o governo parisiense durante algumas semanas, tentaram montar um sistema socialista lá, mas foram violentamente reprimidos pelo Estado francês, inclusive, pasmem, senhoras e senhores, com o apoio da Alemanha, porque a Alemanha, como a gente deve ter pensado, espero que você tenha entendido, tanto a Alemanha quanto a Itália se tornaram países liberais com tendência industrial. Tá? E esse é o fim da unificação alemã, e espero que você tenha entendido também que o fim da unificação alemã vai nos levar a pensar em Primeira Guerra Mundial já, como a gente vai discutir num futuro próximo. Tá?